A paz do Senhor. Eu estou gravando esse áudio com o objetivo de registrar uma visão que eu recebi da parte de Deus essa noite. Hoje é dia 2 de junho de 2018. Eu acordei dessa visão à 00:06. E na sexta-feira eu fui dormir um pouco mais cedo que o habitual. Eu senti muito sono. Por volta das 19 horas, e eu me preparei para dormir até as 20h30, né, o que é fora do comum em relação ao hábito da minha vida. E eu tive essa visão, mas teve duas partes. A primeira parte da visão, eu tinha acabado de me deitar, eu estava tentando dormir, e eu vi como se um gato subisse na minha cama, né? Só que aqui em casa nós não criamos gatos. E aí eu lembro que eu tava com muito sono tentando dormir, e aquele gato tinha subido na cama, e eu e o meu esposo tentamos enxotar o gato da cama, empurrando ele para fora com o braço. E aí eu tento virar para um lado e para o outro, buscando a melhor maneira de dormir, e aí eu entrei na minha consciência e lembrei que eu não tinha gatos, que não tinha como um gato ter subido na minha cama. E aí eu repreendi aquele gato, porque acredito eu que eu tenha visto um espírito maligno. E eu repreendi em nome de Jesus Cristo. E logo em seguida eu tentei dormir outra vez, e eu caí no sono, onde acredito que é a parte em que Deus fala de uma maneira enigmática para mim e ao mesmo tempo clara, porque eu sonhei que eu estava na frente da minha casa conversando com a minha sogra. E a minha sogra, irmãos, ela é serva de Deus, e normalmente ela é quem anda junto comigo, né, em busca das coisas do Senhor. Então nós estamos sempre juntas na fé. E ela estava aqui na frente de casa e nós conversávamos. Eu não lembro o que a gente falava, mas eu lembro que do ponto em que eu estava conversando com a minha sogra, eu comecei a me ver dentro de uma igreja, no momento de um culto. E eu estava sentada ali no meio nos bancos, no meio, nem no fim da igreja, nem muito na frente. E eu estava diante do púlpito e eu observava que a igreja, ela tinha a estrutura de uma igreja grande, e aparentava que os bancos de trás eles eram mais altos, como arquibancada. Então eu conseguia ver todo mundo que estava à minha frente sentado nos bancos, assim como eu via claramente o altar lá na frente. E eu vi um homem abrir esse culto, dirigir esse culto. Eu vou descrever o homem, né? Esse homem era alto. Ele usava um terno bem claro, né? Os homens dessa igreja todos usavam ternos. E o tom do terno desse irmão era como se fosse um ocre claro. E ele era um irmão magro, alto, e ele era branco, e ele era careca. E eu lembro que ele estava ali abrindo o culto e eu estava ouvindo nessa abertura. Eu não lembro o que ele falava, mas eu lembro que eu estava ali vendo essa cena, e o Senhor começou a falar comigo. E eu abri a minha Bíblia e Deus me deu uma escritura. E essa escritura falava de um noivo de uma determinada noiva, e o Senhor chamava nessa escritura esse noivo de o pastor. E ele falava assim que essa noiva, ela iria aborrecer, ela iria envergonhar o pastor. Mas o pastor era amado de Deus, e o Senhor, ele ia honrar o pastor. E ele falava nessa escritura que essa noiva, algo aconteceria com ela no prazo de poucos dias, porque Deus ia provar que ele é Deus. E aí eu olhando o púlpito daquela igreja, eu realmente vi uma moça. Vi até o púlpito e ela pegava o microfone, ela já estava sentada lá, na frente, no altar. Tem aqueles bancos onde ficam, né, os irmãos que administram, né, os obreiros, os pastores. E ela estava sentada ali, a mãe dela estava presente. E ela vinha até o altar, ela pegava o microfone, e essa jovem, ela estava usando um vestido de noiva. Só que ela não usava véu.
e o vestido de noiva dela era cor de papel pardo, era como se fosse marrom. Era um vestido totalmente liso, longo, tinha a roda da saia, né, era rodada, e era um vestido de tomara que caia, também não cobria os ombros dela. E essa mulher, ela começou a falar contra o noivo dela, e ela falava de uma maneira que envergonhava, que afligia, e ela dizia que ela tinha aprendido com a mãe dela, que ela estava fazendo aquilo que a mãe dela ensinou. E aí eu peguei, né, e observei que o irmão que estava abrindo o culto, ele passava pela lateral assim da igreja, como que vindo lá da frente para a parte da porta, e eu fiz sinal para ele, para aquele primeiro irmão de terno claro, com meu dedo indicador pedindo uma oportunidade. E ele fez que sim com a cabeça. E eu fui naquele altar. E naquele altar eu comecei a pregar, a falar a vontade de Deus para a vida daquele noivo. E eu comecei a consolar ele. Eu falava para o noivo não se entristecer, porque Deus o amava, porque Deus tinha falado comigo que ele o amava. E que tudo que aquela noiva disse que o envergonhava, o Senhor ia trabalhar na vida dela, ia acontecer algo, a ira de Deus ia cair sobre ela. Porque Deus estava dizendo para aquele noivo que ele ia provar que ele é Deus. Irmãos, eu acordei dessa visão. Na hora eu não sabia direito o que pensar, não conseguia compreender o que Deus poderia estar me mostrando. E aí eu olhei a hora, né? Eu tinha ido dormir mais ou menos às 20h30 e era, como eu expliquei para os irmãos, 0h06 o momento que eu fui até o celular. E eu já fui até o celular e até a minha Bíblia. Meia-noite, irmãos, é um horário habitual em que eu dobro os meus joelhos para orar ao Senhor. E eu tinha feito uma oração antes de dormir também. Não pretendia vir à meia-noite, essa noite, mas Deus me despertou. E me despertou com essa visão. Então me reservei na minha casa e fui clamar a Deus. E eu pedi ao Senhor um discernimento. Falei, Senhor, eu tive essa visão e eu sei que veio de Ti. E eu pedi a Deus que me mostrasse o que Ele estava falando, uma escritura que esclarecesse para mim. Porque o mesmo Deus que ajudava Daniel a interpretar as visões, é o Deus a quem nós servimos. E eu não tenho dom de interpretação, mas eu clamei ao Senhor, e o Senhor me deu uma nova escritura. E eu gostaria de ler essa escritura para os irmãos. Só um minuto, irmãos, deixa eu só abrir aqui. A escritura que o Senhor me deu foi no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 1. E diz assim: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os corpos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem um pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos corpos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E diziam-lhes: Bem invalidais os mandamentos de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe. A quem maldisser, ou ao pai ou à mãe, morrerá de morte. Porém vós dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor.
nada mais lhe deixeis fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhante a essas. E chamando outra vez a multidão, e disse-lhes: ouve-me vós, todos, e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina um homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca dessa parábola. E ele disse-lhe: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra ao homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina um homem, porque do interior do seu coração, dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Irmãos, quando eu li essa palavra, eu entendi algo que o Senhor já vinha falando. Inclusive, o meu esposo foi usado também pelo Senhor um pouco tempo atrás. E o Senhor tomou ele no sonho e trouxe uma visão para a vida dele. No momento que eu li, eu lembrei que era semelhante ao que ele tinha visto e o que ele comentava. E eu comecei a entender. Porque nós sabemos que a noiva, em profecia, em linguagem profética, ela é a igreja do Senhor. E o pastor, que é amado, que é o noivo, é o Salvador Jesus Cristo. E o Senhor estava mostrando nesse sonho que a noiva, a igreja, dizia coisas, saía da boca dela palavras que envergonhavam o noivo. E ela seguia ordens de sua mãe. Nós imaginamos que essa mãe é a mãe das igrejas. E o Senhor fala aqui sobre as tradições, sobre as preocupações que as igrejas estão tendo com o que não contamina, ao invés de se preocupar com o que sai da sua boca. Então, aqui fala de tradições que estão sendo impostas dentro da casa do Senhor, que tem mais valor, para os fariseus. Vejam bem que os fariseus, eles eram aqueles que eram os líderes do templo, Era como se fossem os pastores da época. E o povo que deveria ser o povo de Deus, mas eles estavam preocupados com tradições, com coisas que eles aprenderam de antigos, que foram sendo repassados, e eles não estavam preocupados com as coisas do céu. E o que Deus fala é isso, que a noiva, que as igrejas estão preocupadas com tradições, e não estão preocupadas em fazer a vontade de Deus, e dessa maneira envergonham e entristecem o noivo, o pastor, o amado de Deus. Mas tem uma profecia contra a igreja nesse sonho, que em pouco tempo o Senhor vai fazer com que algo aconteça. Eu não digo claramente a ira dele se derrame de maneira assoladora, porque o Senhor tem a maneira dele de trabalhar. E isso é mistério, como ele vai trabalhar. Mas ele falou que vai honrar o noivo. Ele vai honrar o noivo. E a sorte dessa noiva vai mudar. Porque ele vai provar para as noivas, ele vai provar para as igrejas que ele é Deus. E ele vai mostrar que ele é com o noivo, que ele ama o noivo, que ele ama o pastor. E o pastor a gente sabe que é o Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, eu vou convidar agora nesse momento o meu esposo a contar também a visão que ele teve, porque nós achamos que uma coisa se liga à outra, que Deus está falando, repetindo e confirmando, mistérios dele para a nossa vida, para a vida de todos nós, para que a gente venha avaliar se nós também não estamos sendo esse tipo de noiva, que envergonha o noivo, que envergonha o Evangelho de Cristo. Só um momento, irmãos, vou passar aqui para o meu esposo. A paz do Senhor.
Eu tive um sonho alguns dias atrás, onde eu caminhava por uma rua escura, por um lugar escuro. Eu me lembro que era noite e tinha muita gente na rua, tinham pessoas paradas conversando, e eu falava sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Eu falava basicamente sobre a importância de se ouvir sobre o Evangelho, né? E assim, eu pregava a palavra de Jesus. A verdade era essa, eu estava pregando na rua, nesse meu sonho. Eu me lembro que era muito escuro, mas eu via as pessoas e ninguém estava me dando ouvidos. Então eu encontrei um casal, né? Um jovem e uma moça. E eles eram... esse jovem, ele era como se fosse a gente chama como se diz... Esses jovens de hoje em dia que... Era um jovenzinho assim, e a mocinha, a namoradinha dele. E esse jovem também não me deu ouvidos. Mas a moça começou a me ouvir, começou a me escutar, né? E eu não me importei da forma que eles estavam vestidos ou quem eram eles. Eu simplesmente queria propagar o Evangelho de Jesus. Mas, então assim, ninguém mais me ouvia, somente aquela jovem, aquela moça me ouviu. E eu convidei eles a irem à igreja. E ela falou assim, não, eu vou à igreja com você, a sua igreja. Só que tem muito tempo que eu não frequento igreja, né? Mas no meu sonho é como se eu fosse a uma igreja. Eu estava indo a uma igreja e queria pregar o Evangelho e levar pessoas a essa igreja também. E essa jovem se propôs aí comigo. Inclusive ela arrastou o namorado dela. E esse namorado dela foi com ela na igreja. E chegando nessa igreja, era como se o ambiente também fosse escuro. Era um lugar escuro. Só que assim, você conseguia enxergar as coisas mais como se fosse uma penumbra. E nesse dia, nessa igreja, estava acontecendo como é que eu vou dizer? Era como se fosse uma espécie de uma festa. Era uma tradição que tinha nessa igreja. Era o dia de ofertar o dízimo. Então todos os membros dessa igreja, eles ofertavam o dízimo nesse dia. E a gente chegou justamente nesse momento que estava acontecendo essa consagração do dízimo. Era isso, basicamente era isso. Os irmãos, eles pegariam... a ideia era a seguinte, os irmãos daquela igreja, todos eles pegariam seus dízimos, colocariam em envelopes, eles entrariam numa fila, deixariam esses envelopes em cima de uma mesa, todos eles deixariam seus envelopes numa mesa, viria um pastor ou um obreiro, não sei quem era, e consagrava todos aqueles envelopes, né? Abençoava aqueles envelopes. Aí você entrava na fila novamente, pegava os envelopes, né? No caso, você pegava o seu envelope, entrava numa fila para depositar o envelope numa urna. Então estava acontecendo esse processo na igreja. E a gente chegou justamente nesse momento, né? Então assim, eu também não conhecia aquela situação da igreja. Eu cheguei com essa jovem, com essa moça e o namorado dela na igreja nesse momento. E assim, ela sem saber o que estava acontecendo, ela quis participar daquilo ali também, daquilo que estava acontecendo dentro da igreja. E existia uma pessoa que coordenava essa situação toda. Essa pessoa, me lembra, como se fosse uma espécie de um obreiro, e ele ficava com uma prancheta na mão, né? E ele que coordenava as filas, ele coordenava tudo nessa festa, nesse processo. Então essa jovem que ela veio comigo, essa moça, ela entrou na fila, ela não tinha o envelope dela, mas ela entrou na fila, ela pegou o envelope, né, o envelope estava em cima da mesa, e levou o envelope entrou na outra fila para depositar o envelope, ou seja, o envelope não era dela. Então assim, cada irmão tinha seu envelope, e cada irmão passava por esse processo de entrar na fila para deixar o envelope em cima da mesa para ser consagrado, e depois, posteriormente, pegava o envelope e entrava em outra fila para poder depositar o envelope na urna. E a moça simplesmente chegou lá, não sabia o que estava acontecendo, ela queria participar da festa, pegou o envelope que estava em cima da mesa e entrou na outra fila para depositar o envelope, que não era dela, no caso. Então, assim, aí veio essa pessoa que estava com a prancheta na mão e já veio repreendendo aquela moça, sabe? Já veio num tom bem ríspido e falou com ela que ela não podia fazer aquilo, que não era daquele jeito. E assim, usou palavras duras com aquela moça, né? Que deu ouvidos à pregação que eu estava fazendo na rua. E aquela moça ficou assustada,
né? E ela se assustou com aquilo lá. E naquele mesmo momento, eu que estava com ela, eu participava daquela igreja, era como se eu fosse membro daquela igreja, e tinha levado a moça como visitante lá. Eu me irei, sabe? Eu fiquei com muito ódio no meu coração, assim, eu fiquei com muita raiva daquele povo, daquelas pessoas que estavam dirigindo aquela igreja. E eu comecei a gritar no meio daquela igreja. Eu falei: vocês não estão preocupados com a pregação do evangelho, vocês não estão preocupados com a propagação da palavra de Deus, vocês estão preocupados com as convenções dos homens. A única preocupação de vocês aqui é com a convenção. Mas eu estava gritando, eu estava num tom assim de ódio, de raiva, de ira. Inclusive quando eu acordei desse sonho, eu estava chorando. Eu comecei a chorar assim, de raiva, sabe, da forma como eles estavam lidando com as pessoas dentro das igrejas. Eles estavam expulsando as pessoas de dentro das igrejas, sabe? Eles não estavam mais acolhendo. A igreja não era mais um ambiente acolhedor. A igreja tinha se tornado um ambiente de exclusão. Ou seja, se as pessoas não se enquadrassem nas regras das igrejas, você não podia participar daquela igreja, entendeu? Então, assim, no meu sonho eu vi isso. E assim, eu não sou de sonhar coisas assim. Eu não sou de sonhar não sou de ter visões, entendeu? Mas nesse dia eu acordei chorando de raiva, de ódio. Eu vou até usar a palavra ódio, porque eu senti ódio no meu coração daquele povo que estava... Eu me irei contra aquele povo que estava mais preocupado em seguir uma regra da igreja do que deixar aquela moça participar da festa, né? Da forma dela, com a inocência dela, com a humildade dela. Deixar ela participar da festa para ela se sentir acolhida naquele ambiente. Então, assim, o que eu tenho para deixar para os irmãos é essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu queria retomar o áudio, porque eu estava lembrando aqui, eu estava contando uma revelação. E eu acredito que cada parte da revelação é muito importante. Quando aquela noiva que eu mencionei antes, ela subia no altar e dizia coisas que envergonhavam o noivo, eu via o noivo. E o noivo era um jovem também alto, e ele também estava muito bem vestido, num terno. E ele realmente estava triste, e quando eu pedi a oportunidade que eu ia até ali, eu falava para que ele não se entristecesse, porque o Senhor amava o noivo. O noivo era o pastor, né? Como Deus descrevia na Escritura. E eu fazia aquela profecia em relação à noiva, entregava aquela profecia. E tudo isso Deus tinha me tocado dentro de uma palavra. Normalmente, irmãos, isso acontece muitas vezes comigo. Como Deus fala comigo na palavra, eu oro e peço direção do Senhor e discernimento por meio das Escrituras. Então, quando eu tenho um sonho de profecia, normalmente eu estou lendo uma palavra da Bíblia. E aí Deus fala uma coisa que talvez eu não vou achar na Bíblia, que é mistério de Deus. Que era algo que Deus realmente queria falar além, né, do que talvez eu vá encontrar. Mas todas as vezes, logo em seguida, o Senhor confirma. Né, de uma forma ou de outra que eu busco, Ele confirma realmente pelo que tem na nossa Bíblia Sagrada. Então, eu estou falando isso para os irmãos para que a gente se apegue mais à nossa Bíblia, se apegue mais a esse guia espiritual que Deus nos deu, essa maneira que Deus nos proporciona de falar diretamente conosco. E eu também entrego essa mensagem, essas visões, esse entendimento que nós recebemos aos irmãos em nome de Jesus. Amém.